Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galerinha, beleza? Bom, vou falar com vocês hoje aqui, vamos dar continuidade, à nossa aula sobre movimento uniformemente variado. E na aula de hoje nós vamos comentar esses tópicos aí que estão aí descritos. Primeiro vamos fazer uma breve revisão, vamos falar um pouco mais do que é a aceleração, como é que funciona, e depois vamos falar dos tipos de movimento. E para finalizar esta aula, nós vamos dar um exemplo aí de um cálculo da aceleração. Então vamos para a nossa revisão. Vou botar aqui para vocês. Para começar a nossa revisão, eu vou mostrar para vocês, vamos lembrar o que é o movimento uniformemente variado. É um movimento em que tem o objeto, o corpo, ele vai sofrer uma variação de velocidade. Lembra lá? Tem uma variação de velocidade. Então, a velocidade, vamos supor que seja 10 km por hora, depois 20 km por hora, 30 km por hora, ou seja, vai aumentando ou diminuindo, vai sofrer uma variação. E nós vimos também que ele tem uma aceleração constante. O que significa essa aceleração constante? Todo momento que eu calcular a aceleração, ela vai ser sempre a mesma. Então, essas duas características da aceleração. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um objeto ele tem uma velocidade v, tá? Vou desenhar aqui, ó. Melhor, vou fazer o objeto, o corpo, Vamos pensar que o corpo, uma bola, uma esfera, ela tem uma velocidade, que é um vetor representando a velocidade, v. O que acontece? Se eu adicionar aqui uma grandeza chamada aceleração, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai passar a ter uma outra velocidade maior do que a velocidade anterior. Então, se essa daqui era desse tamanho, agora aqui vai ser uma velocidade desse tamanho. Se eu adicionar de novo a aceleração, o que vai acontecer com o meu objeto? Ele vai passar novamente a ter uma velocidade maior ainda. Então, quanto mais aceleração eu der para o meu sistema, ou seja, quanto mais acelerado está o meu corpo, maior vai ser a velocidade dele. Então, isso significa que quanto mais acelerado, maior a velocidade. Agora, se eu tirar a aceleração dele, tirar a aceleração, o que vai acontecer? Ele vai fazer o contrário, ele vai diminuir a velocidade. Se eu tirar a aceleração de novo, ele vai diminuir a velocidade de novo. Então, quando eu coloco a aceleração no meu sistema, a velocidade aumenta. Quando eu tiro a aceleração do meu sistema, a velocidade diminui. E existem nomes que nós podemos dar para cada um desses movimentos. E eu vou mostrar para vocês aqui através de uma figura. Então, observem essa figura e vamos ver os tipos de movimento. Existem duas formas, dois tipos. Existe um movimento que a gente vai chamar de movimento acelerado e um movimento que a gente vai chamar de retardado. A palavra é até engraçada, mas é isso mesmo. O acelerado significa o quê? Que é aquele exemplo onde eu estou colocando aceleração. Aqui a velocidade ela vai o quê? Aumentando a cada instante. Então, passa um instante, a velocidade aumentou. Passa um instante, a velocidade aumentou. Já aqui o que? A velocidade ela vai diminuindo. Passou um segundo, uma hora, a velocidade vai diminuindo até chegar até zero. Então, o movimento acelerado representa a velocidade aumentando. O movimento retardado representa a velocidade diminuindo. Ok. Dentro do movimento acelerado, eu tenho um movimento chamado progressivo e um movimento chamado retrógrado. Dentro do movimento retardado, também eu tenho progressivo e tenho retrógrado. Observem essa reta aqui, essa retinha aqui, em azul. E observe que tem um sinal positivo aqui. Isso significa que aqui a posição ela vai aumentando. Então, a cada instante, a posição aqui vai aumentando. Se a gente fosse numerar, seria 0, 1, 2, 3,
4 e assim sucessivamente, né? Ótimo. Então, no movimento acelerado, eu tenho duas situações. Uma qual ele está andando, né, aumentando a posição, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. E um que ele está voltando, ele está 50, 40, 30, 20. Então ele está voltando. E nesse caso aqui, ele tá sempre, a velocidade está sempre aumentando. Então, olha, vamos recapitular. Acelerado, a velocidade está sempre aumentando. Eu posso tanto aumentar aqui a minha posição, como eu posso diminuir a minha posição. E observe, como a aceleração e a velocidade estão sempre no mesmo sentido, isso representa que eu estou ganhando aceleração e a velocidade está aumentando. Já aqui, olha só, a velocidade está no sentido, a aceleração para o outro. Velocidade no sentido, aceleração para o outro. Quando a velocidade está indo, a aceleração está indo contra a velocidade, representa justamente que o meu objeto ele está parando, ou seja, ele está diminuindo a sua velocidade. E da mesma forma eu tenho como ele ser progressivo ou retrógrado. Retrógrado é que ele está indo diminuindo, né? A posição está diminuindo. Vamos supor que se tivesse uma placa aqui de 50, aqui vai ter uma placa de 40, de 30, de 20, ou seja, a posição do objeto está diminuindo. É só questão de como se fosse uma fita métrica, né? Aqui ele está indo a favor da fita métrica, aqui ele está indo contra a fita métrica, tá? Esses dois aqui estão contra e esses dois aqui estão a favor. É só isso. O movimento progressivo é porque ele está indo a favor da fita métrica, ou seja, aumentando. O movimento retrógrado é que ele está diminuindo, né? E o acelerado, velocidade está aumentando. Retardado, velocidade diminuindo. Então, botei aqui um resumo para a gente ver. Ó. A aceleração ela é sempre constante, tá? Isso significa que é movimento uniformemente variado. Se a aceleração for positiva, é um movimento acelerado, tá? E se ela for negativa, é um movimento retardado. Aceleração positiva significa que eu estou cedendo, né? Ganhando velocidade. Aceleração negativa significa que eu estou parando o meu objeto, ou seja, diminuindo a velocidade. E se a aceleração for igual a zero, significa que ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, ele volta para aquele famoso movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme, a qual a velocidade é constante. Show, galera? Ótimo. Então definimos aí os tipos de movimento. Agora a última parte da nossa aula, que é a resolução. Vamos então, galera, aí para finalizar a aula com esse exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte: o móvel tem a sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Classifique seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração média. Então, primeiro vamos calcular a aceleração. Nós vimos que a aceleração é igual à variação, né, da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos mostrar aqui como fica isso. Variação da velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo. Ele já deu aqui a variação, então não precisa de botar final menos inicial, tá? Então vou repetir aqui, ó, variação do tempo. Então, como que fica isso, né? Deixa eu apagar aqui. Fica assim: a aceleração ela vai ser igual. Qual que é o V final? 54 km por hora menos o V inicial, que é 36 km por hora, dividido por 2,5 segundos. Observe que tem um problema. Eu tenho aqui em cima km por hora e aqui embaixo segundos. Nós já vamos resolver esse problema daqui a pouquinho. 54 menos 36 dá 18. Então a aceleração ela é igual a 18 km por hora dividido por 2,5 segundos. Para eu transformar quilômetros
por hora para metros por segundo, para fazer essa transformação, basta eu dividir por 3,6. E é isso que nós vamos fazer. 18 dividido por 3,6 dá 5. Então nós temos que a aceleração é igual a 5 dividido por 2,5. Então a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da aceleração. E ele ainda pergunta, qual que é o movimento, né? Como que é? Aqui, ó, classifique o movimento. Se eu tenho uma aceleração positiva, o meu movimento ele é um movimento acelerado. Se desse uma aceleração negativa, seria um movimento retardado. Ó, ele partiu de 36 km por hora para 54, ele está aumentando a velocidade. Se ele está aumentando a velocidade, movimento acelerado. Galera, espero que vocês tenham gostado desta aula e vamos mostrar e vamos disponibilizar uma lista de exercícios sobre esse assunto para vocês continuarem. Os movimentos uniformemente variados ainda tem mais uma grande, bastante conteúdo e eu vou estar explicando aí em outras aulas também. Beleza? Não para por aqui não. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Maneiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!